Olá, e retomando então o nosso diálogo franco com o Dr. Marcos Carneiro, delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo. Eu gostaria de comentar consigo o seguinte, eu iniciar com duas questões, acho que culminantes aí. Primeiro, o concurso para admissão à carreira, né? Eu queria que o senhor comentasse a respeito, porque comentas que há apadrinhamento, muito problema com esses concursos no passado, se vai haver alguma mudança de postura. E segundo, os jornais andaram noticiando aí que 30% dos delegados de polícia, que são em torno de 3 mil no estado, respondem ao procedimento administrativo, a processo, por desvio de conduta, entre aspas, como saiu na imprensa. Então eu gostaria que o senhor abordasse essas questões, doutor Marcos. A questão do concurso, para nós, é muito importante que a sociedade saiba que o interesse de ter o melhor profissional dentro da instituição é de quem comanda a instituição. Muito bem. Então, nós já temos aí como proposta que o concurso na primeira fase seja feito por um órgão externo à Polícia Civil. Hoje, a Polícia Civil tem essa missão, mas é uma missão que nós entendemos que ela é, além de árdua, ela é desgastante para a instituição, porque são pessoas abnegadas, professores. Eu sou professor da academia, já participei dessas bancas, mas o desgaste é muito grande, porque por qualquer gabarito falso que é jogado no mercado no dia do concurso, passa-se a falsa impressão que existe uma corrupção por trás do concurso. Então, nossa ideia é que contratemos empresas do tipo FUVEST ou Fundação Getúlio Vargas para a primeira fase, para passar claramente para a sociedade que é impessoal a questão de selecionar quem vai trabalhar na Polícia Civil. Isso é um ponto muito importante. Além disso, nós queremos fazer etapas do concurso, todas elas eliminatórias. Então, vamos ter depois uma segunda fase, que é escrita. Depois nós vamos ter o psicotécnico e, finalmente, o exame físico. Porque também é importante passar para a sociedade que quem quer ser policial tem que entender que tem que servir à sociedade, não se servir da sociedade. E esse procedimento nos concursos, à medida que nesses novos procedimentos, o teste vocacional também deve ser feito, né, no psicotécnico, para aferir se ele tem vocação para ser policial ou não, não é isso? É muito importante. Se ele está isso. atrás de emprego, pura e simplesmente, ou se ele entende a profundidade dessa missão, que é o verdadeiro sacerdócio, né, doutor? A questão dos exames psicotécnicos evoluíram muito, principalmente nos Estados Unidos, e isso foi trazido para as multinacionais americanas. Hoje, a questão comportamental é de fundamental importância ao selecionar um funcionário. Não é algo preconceituoso, mas nós temos que entender que alguém que tem um desvio de conduta grave, alguém que num exame demonstre uma violência exacerbada, esse cidadão não vai poder portar uma arma, por exemplo. Muito bem. Porque numa discussão banal de trânsito ele vai matar um inocente. Então, se for na polícia, fica pior ainda. A gente aqui do lado de fora, enquanto integrante da sociedade, louva a atitude, porque realmente eu acho que começa por aí. O concurso selecionando bem, os problemas são menores no futuro, né? E com relação ao procedimento que eu me referi, de 30% dos delegados estarem respondendo a algum tipo de procedimento administrativo ou processo? Então, isso vem ao encontro que nós falamos no início, da questão da hierarquia e disciplina, que é muito rígida nas polícias, tanto na civil quanto na militar, assim como no mundo inteiro. Essa rigidez é que determina que, por exemplo, um delegado de polícia envolvido num acidente de trânsito com a viatura, ele responda por isso. Mesmo que se prove lá na frente que ele foi inocente. Mas a partir do momento... Já se instaura o procedimento. Já se instaura o procedimento de plano. Por quê? Porque envolve patrimônio do Estado. Se o delegado de polícia tivesse com o carro particular dele, é uma questão de natureza civil, se não tiver nenhuma pessoa ferida. Agora, se ele está numa viatura da polícia, a partir desse momento já está aí. Além disso, se um delegado de polícia chega atrasado e o titular do distrito notifica a corredoria, ele também vai responder. Então, eu quero deixar claro assim, questão de corrupção, que é um problema também mundial, ele tem que estar dentro do nível de tolerância, de índice de pessoas envolvidas com corrupção. Mas, seja qual o nível for, o combate do Estado contra essa pessoa tem que ser muito enérgico. Não pode haver complacência com corrupção. O que é importante frisar é que a Polícia Civil corta na própria carne, assim como a Polícia Militar também corta na própria carne. Doutor Marcos, o próprio governador Geraldo Alckmin, na sua gestão anterior, criou via rápida, não é isso? Quando constata algum desvio de conduta dessa natureza, o procedimento agora para expulsar, não sei se é esse o termo, é muito mais ágil do que era anteriormente, não é isso? Exatamente.
nós temos uma cultura ainda muito cartorial no Brasil. Eu falo isso tranquilamente porque eu sou descendente de portugueses, mas essa cultura cartorial é que gerou distorções. Do tipo assim, a defesa nomeava uma testemunha favorável ao acusado. Cabia aos policiais, localizar para depor. Ora, se essa testemunha é favorável ao acusado, quem tem que ter a demanda para trazê-la, para ser favorável ao cliente, é o próprio advogado. Então, quando começa qualquer tipo de manobra protelatória, isso foi eliminado, isso foi positivo, tanto é que o Brasil inteiro se baseou nessa nova medida. Doutor, e a gente se preocupa também há uma preocupação geral até da sociedade, não só dos próprios interessados, com relação aos salários, né? Os delegados, principalmente, reivindicam há muito tempo a isonomia e a equiparação ao salário de promotor, etc. Há uma perspectiva de uma melhora real nesse período agora da melhoria de salário dos delegados de polícia e dos policiais em geral? Nós acreditamos que sim. Existe em Brasília hoje uma PEC, um projeto de emenda constitucional, e esse projeto é dando um piso salarial para os policiais no Brasil inteiro. O que nós temos que entender é assim, a sociedade é que tem que ter uma polícia de qualidade. Para ser uma polícia de qualidade, tem que se selecionar bem. Para se selecionar bem, tem que se pagar bem. Só com uma ressalva, não pode ser salário astronômico, porque cria uma distorção enorme. Outra, todos os participantes da carreira policial têm que ter um bom salário. Não basta um delegado de polícia ganhar, por exemplo, 25 mil, se um investigador ganhar R$1.000. Isso cria uma distorção que não é nada benefício da sociedade. E o senhor acredita numa evolução concreta, especialmente no estado de São Paulo? Nós acreditamos que sim. É uma valorização que a própria sociedade vai cobrar dos políticos. Por isso que nós hoje temos uma luta... E é um propósito do próprio governador Alckmin, que declarou isso, né? Exatamente. O governador está sensível a isso. Nós colocamos várias situações pontuais para ele, mas dentre elas essa, que uma polícia que tenha um piso salarial bom é um atrativo de um profissional melhor. E eu até falei com o governador que hoje nós somos 3.500 delegados, que não precisa aumentar o número de delegados. É muito pior para o Estado contratar 3 delegados que ganhem mal do que um delegado que ganhe bem. O delegado que ganha bem vai ser muito mais útil para a sociedade e para o Estado do que 3 que ganham mal. Doutor, e a integração Polícia Civil e Militar? Como é um assunto de grande importância, nós estamos no finalzinho do bloco, eu vou pedir licença ao senhor para interromper, vamos para um breve intervalo e já voltamos com essa tão falada e sonhada integração PM Polícia Civil. A gente já volta, fique conosco.